Bom, galera, hoje tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Realmente esse vídeo tá recheado de notícias, né? Principalmente com relação a K-pop, tá, gente? Então eu vou falar aqui de BTS, né? Teve uma live aí entre o V e o Jungkook, eles falaram das condições de saúde deles, ou seja, tá rolando ali uns problemas de saúde durante essa turnê super cansativa do Arirang, né? Nós temos aqui também duas meninas que saíram do Twice, né? Saíram da JYP, na verdade. Vou falar um pouquinho sobre isso. O Gunil, que é o baterista do X-Jerry Heroes, também foi expulso da banda, uma loucura, né? Quero falar aqui com vocês sobre uma série de matérias que saíram com relação ao Chaonu do Astro, né? O Chaonu que recentemente apareceu em umas fotos com seus colegas lá do exército, né? Super descontraído, fazendo caretas, né, com um negócio, marquinho de ursinho, aquela coisa toda. As fãs acharam super fofo, né, acharam muito bacana, apesar de todos os problemas que ele tá passando, ele tá se divertindo. No entanto, saíram diversas matérias muito bizarras, porque não tem como falar outra palavra a não ser bizarras, que eu preciso mostrar pra vocês, porque assim, é o tipo de matéria que a gente tem que passar reto e não compartilhar nada com ninguém, não curtir, não comentar, não compartilhar, não fazer nada, porque essas matérias não merecem nem um pingo de engajamento, tá, gente? Então, só pra vocês saberem que elas existem, mas passa reto se você vê algo nesse sentido, porque não merece o nosso engajamento, porque aquilo dali é só pra prejudicar a imagem do Nunu, tá? Então eu vou falar disso e muito mais, que esse vídeo vai estar recheado de notícia doida. Vamos embora mais. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente vai falar de muita coisa hoje, então vamos começar falando aqui do Twice, né? A Jaehyun do Twice, ela deixou a JYP e assinou com uma nova agência. Olha que loucura, né? Após 11 anos na JYP, a cantora assinou um contrato exclusivo com a Varo Entertainment, agência que também representa sua irmã, a atriz Gon Song-yeon, né? Então assim, gente, ela fez uma carta, né, de agradecimento à empresa, né, foi praticamente a sua segunda casa desde a sua adolescência, né, então assim, nossa gente, 11 anos é muito tempo, né, então agora ela tá aí num novo capítulo da carreira dela, segundo a Varo Entertainment, a empresa dará suporte para que ela desenvolva novos projetos como atriz, enquanto mantém as suas atividades com o grupo, né, então ela tá abrangendo ali a sua carreira. Falou assim, o Twice, o centro da minha vida permanece será inalterado, ou seja, justamente para confortar ali os fãs de que o grupo continuará sendo a sua prioridade, tá, gente? Então, é isso. Vamos falar aqui também sobre outra integrante do Twice. A Chaeyoung anunciou hoje, né, o encerramento do seu contrato com a JYP. Ela também fez uma carta para os fãs e colocou na sua conta pessoal no Instagram e afirmou que está preparando aí para um novo capítulo da sua carreira também, né? Fez aqui também um agradecimento à JYP, né, por ter acreditado nela, né, por ter apoiado o seu crescimento desde a adolescência, todo aquele rolê. Ela faz questão, no caso aqui, de reforçar que a sua história com o Twice permanece, ou seja, foi bem parecida aqui a despedida das duas, né? Elas falaram que, acima de tudo, elas vão continuar no Twice, que é no Twice que estão as raízes delas, né? Assim, as pessoas não precisam ficar tão preocupadas assim, elas só estão saindo da agência, mas não estão saindo do grupo, isso tem que ficar bem claro, né? Então é isso, né? Elas agradeceram muitíssimo as Once, né, que é o fandom do grupo, pelo apoio contínuo aí ao longo de todos esses anos, né? Então, a Chaeyoung, ela tava na JYP há 14 anos, ou seja, até há mais tempo, né? Mas ela falou que a própria cantora deixou claro, né, em uma mensagem que continuará sendo integrante do Twice. Eu tô repetindo isso várias vezes porque as pessoas vêm assim, tá saindo da JYP e aí pensa que o Twice vai dar desband. Não, gente, não tá na hora do Twice dar desband, não. Pelo amor de Deus, calma. Vamos nos desesperar com calma. Um problema de cada vez, que esse vídeo aqui tá com vários problemas, mas vamos por partes. Bom, gente, no dia 12 foi feita uma live, né? O BTS fez uma live, no caso o BTS não todo, né? Mas o V e o Jungkook, né? Eles fizeram uma live e o V contou que tá enfrentando uma condição auditiva no ouvido direito há mais de 2 anos. Olha que loucura. E aí, ao conversar com o Jungkook, o cantor contou que a sua capacidade de ouvir pelo ouvido direito caiu significativamente. Então, ele relatou que a
audição do ouvido esquerdo permanece normal, mas que a do direito tá funcionando cerca de 30%. Eu super te entendo, Vi, até porque eu também sofro mais ou menos do mesmo mal, né? Só que ele não tá funcionando 30%, o meu tá funcionando 70%. Mas assim, é notório já, um estando 100 e outro 70, é notória a diferença, assim. Tanto que às vezes eu fico pra pessoa assim, quê? Quê? Entendeu? Então, realmente, a perda auditiva é um grande problema, né? Ainda mais pra uma pessoa que trabalha com música, né? Então ele falou que tá fazendo um tratamento, que ele tá tomando os medicamentos regularmente pra acompanhar essa condição dele. Então, essa revelação chamou a atenção dos fãs, que demonstraram preocupação, né? Todo mundo enviou mensagem de apoio a ele nas redes sociais. Então, o cantor não informou durante a transmissão a causa do problema, mas ele tá se tratando, tá? E aí, nessa mesma conversa, o Jungkook também falou sobre a sua condição de saúde. Mas antes de falar da condição de saúde do Jungkook, eu só quero reforçar a seguinte informação, né? Eles estão fazendo muitos shows, né? São muitas agendas, uma atrás da outra, né? Deslocamentos internacionais, diversos fusos horários diferentes. Então, é óbvio que o corpo deles está estressado, né? Enquanto eu falo estressado, não é de estar com raiva, estressado, não é isso. Eu tô falando de estressado, dos músculos estão estressados, né? O corpo tá cansado, a mente tá cansada, né? Eles já estão começando a não pensar direito, né? Acredito eu que o fato deles não estarem dormindo direito, a diferença de fuso horário que é enlouquecedora, fãs por todo lado, né? Perseguindo eles. Eles estão enfrentando de tudo nessa turnê mundial de retorno, né? Então é claro que isso afetaria a saúde mental e física dos meninos, né? Bom, de qualquer forma, agora vamos falar da situação do Jungkook. Bom, o Jungkook falou o seguinte, né? Estou quase tendo uma fratura por estresse na canela. Acabei de falar de estresse, mas é isso, né? E aí ele falou, então hoje eu queria muito ter dado tudo de mim no palco, mas doía tanto em alguns momentos que não consegui. Olha que loucura, né, gente? E aí ele continuou falando, né, que não tô conseguindo sarar por causa dos shows em sequência, então eu tô tentando me cuidar ao máximo. Aí até o Vi falou assim, o Jungkook até foi ao hospital recentemente por causa disso. Aí ele falou, então, por sorte, por enquanto, ainda não é uma fratura por estresse, mas a minha canela está com muita inflamação agora. Parece que há até uma microlesão no osso. Gente, assim, é literalmente você dançar até se quebrar. É isso. E eu tenho visto que isso tá acontecendo frequentemente na indústria do K-pop, né? Fraturas, né? O próprio RM mesmo, naquela primeira apresentação do Arirang, se apresentou sentado, vocês se recordam disso? Por quê? Porque dançou até cansar, né? Então eles precisam se poupar um pouco, precisam forçar menos o corpo, mas como? Com uma agenda aloprante, que nem a deles, né? Então eles pediram que os fãs compreendam a situação deles, que às vezes eles não estão conseguindo dar os seus 100%, porque estão extremamente cansados. Isso é admissível no sentido assim de, ok, a gente entende, Jungkook, não se culpe por você não estar conseguindo dar o seu máximo. A gente entende, é claro que a gente entende, né? Então eu acho que o que falta é essa sensibilidade do público com os idols e até das agências com os idols, né? Porque eles não têm nem tempo para se sarar devidamente, né? Isso é realmente muito preocupante. Gente, agora eu vou falar de uma sucessão de coisas que aconteceram essa semana que eu achei simplesmente inadmissíveis. Uma loucura, assim... Parece que tá havendo um surto coletivo na Ásia, porque assim, não tem outra explicação, né? O grupo aespa, né, que é esse grupo feminino aí super famoso, elas encontraram uma multidão, né, do lado de fora do terminal do aeroporto, e estava dentro, né, já havia passado pela segurança, perto das lojas do Tifri. E aí os fãs planejaram as viagens, né, em torno do itinerário do grupo, comprando passagens para o mesmo destino e aparecendo em espaços dos quais as garotas não podiam escapar. Então é óbvio que nesse vídeo aqui dá pra ver claramente que elas estão surpresas, assustadas, porque elas não conseguiam evitar a multidão. Os internautas coreanos estão divididos com relação a isso, né? Alguns dizem que é uma prova do quão grande o aespa se tornou globalmente, e outros estão chamando isso de um sério problema de segurança, né? Apontando que esse nível de acesso dentro de um terminal coloca tanto as artistas quanto os próprios passageiros em situações desconfortáveis, né? Então, alguns comentários chamaram isso de comportamento de sasen, que é justamente esses fãs obsessivos, e as pessoas estão normalizando esse tipo de comportamento. E isso é uma coisa muito doida, né? A realidade é que a cultura de perseguição em aeroportos no K-pop vem aumentando muito nos últimos anos. Então, quando isso se move para dentro do terminal,
terminal, passando pela segurança, para a mesma área de embarque, essa conversa já se torna num outro nível, já se torna diferente, né? Então, é cada vez mais urgente, né, uma discussão na Coreia do Sul, e não só na Coreia do Sul, como também na China, né, que a gente vê recorrentemente esses vídeos de fãs perseguindo os idols, né, uma loucura. Na China, no Japão, na Coreia do Sul, enfim, nos principais aeroportos da Ásia toda, é preciso ter mais cautela com relação aos idols, né? Há uma falta de limite muito grande, há uma necessidade enorme de punições mais rígidas, né, para um comportamento que, assim, está completamente desordenado dentro de aeroportos que são espaços comuns a cidadãos comuns, né? Então tá afetando a vida das outras pessoas, não só dos idols, mas a vida de outras pessoas também, né? Eu acho isso inadmissível, gente. Pelo amor de Deus. E quando eu falo que tá havendo um surto coletivo na Coreia do Sul, é quando eu vejo esse tipo de comportamento, de fãs tóxicos, né? De sacés, de fãs tóxicos. Porque olha que coisa mais louca o Byung-gyu, né, do TXT, numa situação ali que ele tava encurralado por causa de uma fã que tava em cima dele, né, falando coisas absurdas pra ele, né. A obsessão de fã cruza a linha do respeito básico em um recente evento do grupo TXT. Uma fã forçou o Byung-gyu, né, do TXT, a se desculpar em um evento de autógrafos por gastar dinheiro para vê-lo. E aí ela pede pra ele falar e ele fica repetindo com aquela cara atônito, que eu acho que ele tava achando aquilo tão absurdo que ele não sabia nem o que responder, nem como agir, né? Então, o que tá falando aqui nessa postagem que eu acho muito pertinente é que esse caso aqui é muito preocupante porque há uma perigosa ideia de que investir dinheiro em um ídolo dá direito a uma intimidação psicológica, né? A fã tá constrangendo ele em um fan meeting, exigindo um pedido de desculpa por ter dinheiro gasto com ele. Então esse episódio aqui evidencia uma realidade alarmante da indústria do entretenimento coreano, né? Que é a mercantilização extrema de afeto, né? Então quando o público passa a enxergar o artista, não como um ser humano, porque é isso que tá acontecendo, as pessoas não estão enxergando os artistas como seres humanos, né? Tá enxergando eles como o quê? Como um produto pelo qual ele pagou, né? Pegou ele na prateleira, pagou, agora é meu. Então eu posso fazer com ele o que eu quiser. Então tá rompendo ali qualquer barreira de empatia e respeito básico, gente. Então se gastar dinheiro com o ídolo é uma escolha do fã, usá-lo como moeda de troca para validar frustrações pessoais ou exigir submissão emocional é uma atitude inadmissível, vamos combinar, né? E ainda continuando a falar sobre fãs com comportamentos tóxicos e se tornando até sassens, né? Ou seja, ultrapassando todos os limites do aceitável, a gente vê esse episódio tristíssimo aqui do Gunil, que é o baterista do Extraordinary Heroes, no qual a JYP expulsou ele do grupo, né? Então, a agência diz que o grupo vai seguir com 5 integrantes, não sei como que uma banda vai ficar sem um baterista, mas enfim, a JYP anunciou a saída dele do grupo, né, da banda. Esse anúncio foi feito hoje no dia 13, né? Então, resumindo muito o rolê, porque a matéria aqui é enorme, né? Uma pessoa na qual o Gunil estava simplesmente conversando, gravou uma conversa dele, um relato dele, e isso acabou ficando ficou distorcido, vamos dizer assim, porque foi pego fora do contexto, né? Ele tava reclamando das fãs, né? Então, mas ele tava reclamando das fãs de um comportamento de sassen mesmo. Só que o áudio, ele foi tirado de um contexto e as pessoas começaram a interpretar de uma forma como se ele estivesse simplesmente reclamando dos fãs. E não foi bem assim, né? Então, no comunicado da JYP, eles falam o seguinte, né? Sobre os recentes problemas envolvendo o integrante Gunil, nossa agência reconheceu profundamente a gravidade da situação e conduziu discussões detalhadas e abrangentes com o artista. Como resultado, concluímos que não é mais possível que ele continue as atividades do grupo e chegamos a um acordo mútuo para encerrar seu contrato de exclusividade. Então, gente, por causa de sassens, ele tá sendo expulso do grupo. Olha que loucura, né? Diz a JYP que vai continuar com 5 integrantes, ainda não entendi quem vai tocar a bateria, mas até aí ok, né, sei lá. E aí a JYP fala o seguinte, né, que vai continuar oferecendo todo o suporte necessário sem reservas para garantir que os membros possam focar em suas atividades musicais em um ambiente estável. Que ambiente estável, né, porque eles nunca tiveram um ambiente estável, agora vai ter. Então, numa outra matéria aqui, que ele fala que não teve escolha, ele explica melhor, o que aconteceu, né? Então, se vocês acompanham o Extraordinary Heroes, vocês sabem que eles tiveram o dormitório deles invadido, né, esse ano. Eles estavam sofrendo perseguição. Inclusive, encontraram um localizador no carro deles. Ou seja, alguém sabia que aquele carro era deles e estava, tipo, monitorando para onde eles estavam indo. Ou seja, é natural que você passar por tudo isso, né?
aconteça algum momento que você fica com medo, que você fica receoso, né? Que você ache esse tipo de atitude absurdo, porque é realmente absurdo, né? Então não tem como normalizar uma coisa dessa. Então aí ele falou, né, que ele queria muito permanecer no Extraordinary Heroes até o fim, né? Queria proteger a formação de 6 membros do grupo, mas que ele não teve escolha a não ser aceitar a decisão da empresa, né? Então, ele falou que vinha enfrentando um período de forte desgaste emocional, citando as invasões de Sassens ao dormitório do grupo e o uso de rastreador em seu veículo pessoal no início do ano, ou seja, estão entendendo a situação? Ele não tava reclamando das fãs por reclamar, do tipo, que fãs, essas fãs são chatas, que saco. Não! Ele tá reclamando porque ele teve medo, sim, ele teve ressentimento com relação a fãs maldosos, atravessou um período emocionalmente difícil. Gente, isso é ser humano. Ele está sendo punido por ser humano. Por não ser tratado como um produto. E aí retiraram o produto do mercado porque trataram ele como se fosse um produto defeituoso. Olha que absurdo! Então, assim, as fãs que são fãs mesmo, que entenderam todo o contexto, todo o rolê, obviamente estão reclamando nas redes sociais de que, assim, JYP, Extraordinary Heroes são 6 e vão ser sempre 6. Botem ele de volta. A gente acha isso inadmissível, né? Então ele explicou que namorou uma menina durante cerca de 2 semanas, né? E que durante esse namoro super curto, ele desabafou com essa pessoa, né? Com essa menina. Ele achou que seria mais seguro, vamos dizer assim, desabafar com uma pessoa que fosse mais estranha do que desabafar com alguém da agência ou desabafar com alguém da própria banda. Ele queria conversar com uma pessoa que estivesse fora da situação pra poder simplesmente desabafar, gente. Assim, é uma atitude tão humana, sabe? Você ficar exausto devido a comentários maldosos e também a rumores falsos. Caramba! Assim, ele só tá sendo humano, né? Então, gente, é isso, tá? Eu não vou ler a mensagem dele toda porque é enorme. Mas, assim, é isso. O cara tá sendo. É como se fosse um produto sendo retirado do mercado porque tá defeituoso. Porque, olha, meu Deus, ele teve sentimentos. Não, porque integrantes de bandas e grupos de K-pop têm que ser robôs. Se tem sentimento é porque é defeituoso. Então vamos tirar do mercado esse produto defeituoso. Não é as agências realmente impor limites com relação a quão próximas essas fãs devem ser dos idols. Qual é o limite saudável entre um ídolo e um fã? O que um fã pode fazer e não pode fazer? Essas fãs devem ser educadas com relação a isso. Respeitar o espaço individual, né, a privacidade dos idols. Mas não, eles passam a mão na cabeça dessas doidas e tratam os idols dessa forma, como bem entendem. Forçando eles a viajar no mesmo avião com um bando de gente louca que só comprou aquela passagem para aquele avião só porque elas iam estar ali, não podiam sair dali. Ou seja, é praticamente um sequestro, né? Num avião. Elas estão ali de reféns. E acham isso muito normal. Acham que fizeram com o Gunyun também uma coisa super normal, de gravar ele no momento de desabafo, né, individual, de privacidade, e explanar fora de contexto, acabar com a carreira do cara. Acham isso normal. Acham invadir o dormitório e colocar localizador no carro uma coisa normal. Que mundo que a gente tá vivendo, gente? Essa inversão de valores, o que tá acontecendo? Assim, eu já não sei mais o que falar, porque é absurdo em tantos níveis. E assim, a forma como os idols são tratados na imprensa ajuda as sassens a alimentar esse pensamento de que elas não são sassens. Porque se ninguém corrige, elas não estão fazendo nada de errado. Não tem punição. Então você pode fazer o que você bem entender, né? Se eu quiser pegar um deles e fazer de boneco de voodoo, pegar uma agulha e sair agulhando eles vão achar aquilo normal. Gente, assim, até quando a gente vai ver esse tipo de comportamento? Não é possível. E aí, quando eu falo da imprensa coreana, a gente sabe que a imprensa coreana é tóxica, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês uma série de matérias que falaram do Chaonu de uma forma muito maldosa e de forma desnecessária. Como se o cara já não estivesse passando por um momento super difícil da vida e da carreira dele. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, nós temos aqui uma matéria da Sportscan, tá? Assim, eu vou só ler pra vocês, tá? Chaonu engorda
Fotos bizarras com camaradas militares quase irreconhecível. Gente, Chao Nu pra vocês nessas fotos está quase irreconhecível? Eu vou só fazer questionamentos. Falou que, né, foram divulgadas atualizações sobre Chao Nu, membro do ASCO, que tá durante seu serviço militar. As fotos foram tiradas do Life for Cut, né? Do Chao Nu e de seus companheiros soldados, que viralizaram nas redes sociais e tal. E aí eles descrevem as fotos da seguinte forma. As fotos mostram Chao Nu em seu uniforme militar, parecendo feliz enquanto tira as fotos engraçadas com seus camaradas ou sorri abertamente. Sua boa aparência, apesar do cabelo curto, combinada com um físico robusto que parece ter ganhado massa muscular, chamou atenção. Ou seja, eles ainda estão batendo na tecla de que é uma coisa ruim o ganho de massa muscular. Por quê? Porque na Coreia do Sul, ao contrário do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente acha que sarada é lindo. Não. No caso lá, não. Ganho de massa muscular, eles precisam perder. Ficar mais magro, entendeu? Mais guio. Por isso que o título aqui não é ganho de massa, é engordou. Porque para eles o dígito do peso vai estar maior. Não interessa se é de gordura ou se é de massa. Não interessa. Para eles é engordar e pronto, tá? Então, isso daqui não é uma matéria positiva, nem um pouco. Tá distorcendo a imagem do Nunu de forma maliciosa. E aproveitaram as fotos novas que saíram só pra falar mal dele. Porque volta a questão polêmica aqui, fiscal, falando que ele pagou, né, os impostos, 13 bilhões de won, tarará. Só que essa daqui, vou te falar que eu acho que tá leve, porque tem piores do que essa, tá? E eu também quero que vocês deem uma olhada nas reações da matéria. Aqui nessa matéria não tem reação nenhuma, mas nas próximas tem, eu vou mostrar pra vocês como é que anda as reações dessas matérias, tá? Pra que fique claro, eu não vou colocar nenhum desses links nas minhas fontes, porque eu não quero que nem que vocês deem view, deem curtida, nada disso. Porque essas matérias aqui não valem nosso engajamento. Já falei isso, vou falar de novo. Temos essa matéria aqui da Star News Korea que fala o seguinte: controvérsia sobre evasão fiscal. Já começa assim. Como se daqui fosse uma novidade. Chao Nu, o que aconteceu no exército? A selfie mais humilhante e bizarra de todos os tempos. Parece que Chao Nu tirou foto cagando e botou nas redes sociais. Olha isso aqui. A selfie mais humilhante e bizarra de todos os tempos? Isso daqui é a selfie mais humilhante e bizarra de todos os tempos, gente? Assim. O que tá acontecendo com a mídia, com a sociedade coreana? Eu não sei. Aí me vem a matéria. Escuta bem. O ator arruinou completamente a sua imagem enquanto servia no exército. Aí botou lá que ele tirou foto com os amigos, né, soldados. Aí descreve da seguinte forma. Chao Nu aparece com uma expressão dramaticamente inédita, que desfaz completamente a sua imagem habitual de homem bonito e esculpido. Com uma adorável tiara de personagem em seu cabelo curto, Chao Nu aparece com os olhos arregalados e os lábios em um sorriso forçado. Ele é a própria definição de um brincalhão travesso, uma mudança de 180 graus em relação à sua aparência irreal de príncipe. Ou seja, ele parou de agir como um robô príncipe perfeito, surreal, de lindo e perfeito e maravilhoso. E só porque ele saiu desse personagem que foi criado dele e tá sendo só ele mesmo, ou seja, mais humano, mais brincalhão, mais divertido, mais sorridente, as pessoas estão chocadas por causa disso. É o mesmo padrão, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Fãs, idols, agência e mídia. Todo mundo age de uma forma a transformar esses produtos, essas pessoas que são tratadas como produtos, como seres perfeitos e que não podem cometer nenhum erro e que não podem demonstrar nenhuma emoção, seja ela medo, seja ela raiva, seja ela alegria. Eles são sempre criticados, não importa a emoção que eles estão expressando. Se eles estão sem emoção, perfeitos, né? Tá, ninguém fala nada. Mas se eles demonstram um pouquinho de emoção fora da curva, já é um estardalhaço. Chao Nu se alistou, tarará, né? Vai sair dia 27 de janeiro. Aí começa a questão fiscal. Aí fala da questão fiscal, o resto da matéria é tudo. Gente. Vamos continuar as matérias, tem mais. Essa matéria é da Sports Chosun, tá? Só pra... deixa eu voltar na matéria anterior que eu preciso mostrar isso aqui. As reações que eu falei que eu ia mostrar, né? Estão aqui, ó. Uma achou ótimo,
34 estão torcendo por ele, uma falou parabéns e 57 estão surpresos. Eu espero que esses estão surpresos não seja assim, meu Deus, Xiaonu tá horroroso. Eu espero que seja assim, meu Deus, que porra de matéria é essa? A expressão estou surpreso, eu espero que seja isso, tá? Mas mesmo assim, né? Tem mais fiquei surpreso do que as outras reações que são boas. Que os outros são ótimos, tô torcendo por você, parabéns, né? Preocupante isso aqui, mas vamos para a próxima matéria que eu vou começar agora, lá da Chosun. A matéria da Esporte Chosun, né? Quais são aqui as reações? 5 ótimo, 31 estou torcendo, 1 parabéns e 36 surpreso. Tá balanceado entre estou surpreso com as outras, né? Mas o título é o seguinte, olha isso. Para onde foi Xiaonu, gênio da beleza? Do tipo assim, sumiu, né? Aquela persona que a gente conhecia como gênio da beleza já não existe mais, porque agora ele arruinou completamente a sua imagem perante os seus camaradas militares. Gente, é tão louco acreditar que isso aqui é uma matéria. Isso é uma matéria de um veículo que até então todo mundo considerava como sendo séria. Mas não dá pra considerar isso aqui um veículo sério. Não tem como. Aí, como é que descreve a situação? Xiaonu aparece em frente à câmera, ombro a ombro com seus camaradas, vestindo seu uniforme militar. Em particular, sua aparência é bem diferente da imagem impecável de gênio, que ele costuma exibir no palco e em seus projetos de atuação, o que chamou a atenção. Com cabelo curto e usando uma faixa na cabeça com o personagem, Xiaonu propositalmente exibe uma expressão engraçada, como arregalar os olhos e fazer caretas. Em outra foto, ele revela uma atmosfera natural enquanto sorri alegremente com seus companheiros. Sua aparência, muito mais robusta em comparação à sua imagem esbelta antes do alistamento, também chamou atenção, ou seja, tá falando que ele engordou. Xiaonu já havia chamado a atenção por seu físico atlético em fotos recentes do seu serviço militar. A divulgação de fotos dele brincando com seus camaradas, demonstrando ter se adaptado naturalmente à sua vida militar, só aumentou a alegria dos fãs. Aí aqui no final eles estão falando que ele tá no exército, vai sair, né, no dia 27, que ele tá servindo na banda militar, piriri pororó, aquela coisa toda. Aí aqui continua, tá? Aqui, sonegação fiscal, controvérsia fiscal, sonegação fiscal. Ou seja, é uma desculpa pra falar mal dele. É sempre uma desculpa pra falar mal. Vamos continuar, tem mais. Essa matéria da Ouça vai ser a última, prometo, tá? Xiaonu, com as bochechas rechonchudas, olha isso, bochechas rechonchudas, ganha novo fôlego após pagar impostos. Compartilha foto bizarra. É sempre falando isso, né? Foto bizarra, falando que ele tá gordo. É sempre o mesmo teor, né? Essa matéria aqui tá um ótimo, 28 estou torcendo e 27 surpreso. Ok? Então fala basicamente a mesma coisa. Ele que esteve no centro de uma controvérsia devido a alegações de sonegação fiscal, tarará. Postou fotos, né? Foram divulgadas fotos nas comunidades online que chamaram bastante atenção. Mostrou um lado descontraído de Xiaonu, diferente da sua imagem habitual, né? Sempre a mesma coisa. Tava lá fardado com os companheiros, né? Posava alegremente para as fotos, usava um capacete com orelhas de animais e sorria radiante como uma criança, né? Chamou a atenção por se soltar sem hesitar e parecer bobo. Olha isso, gente. Enquanto posava para fotos com seu sorriso tranquilo de sempre, ele de repente abaixou levemente a cabeça para revelar um olhar penetrante. Eu não aguento com a descrição das fotos. Assim, é uma criatividade para descrever as fotos que é uma loucura. Ele também sorriu inocentemente mostrando os dentes. Além disso, não hesitou em fazer expressões bizarras. Xiaonu estreitou um olho como se estivesse fechando e mostrou a língua para fazer uma careta divertida. Ele chamou a atenção em suas expressões cômicas, como se estivesse tentando transmitir uma imagem engraçada. Nas fotos, Xiaonu parecia cheio de alegria, mas muito mais relaxado. Notavelmente, as suas bochechas pareciam mais cheias, sugerindo que ele está se adaptando à vida militar, se transformou em uma figura robusta, ganhou massa muscular. Gente, uma matéria inteira falando da aparência dele. E aí, no final, obviamente, falando dos 13 bilhões, da polêmica fiscal. Que porra de imprensa é essa que não tem coisa melhor para escrever para a população a não ser falar que as poses são bizarras, que ele engordou e que ele pagou imposto e tal. Não tem outro assunto para falar, não sei isso, gente?
Assim, eu como jornalista acho isso, assim, extremamente chocante. Porque a imprensa já ultrapassou totalmente os limites do aceitável. Isso é claramente uma perseguição e uma tentativa de destruir a imagem do Tchau Nu, ao ponto de passarem meses a fio falando mal dele, para quando chegar no dia 27 de janeiro de 2027, ele sair e não conseguir reverter mais essa situação. Eles estão destruindo num nível tão bizarro que eu temo até pela vida do Tchau Nu. Porque isso acaba fomentando haters, fomentando nos comentários lá dos fóruns, né? Gente, ele tá gordo. Ai, vou parar de seguir Tchau Nu. Não vou seguir mais Tchau Nu, não. Nossa, ele tá horroroso, tá gordo, tá bizarro. Cadê aquele príncipe que eu gostava tanto? Não, vou parar de seguir ele. Aí começa aquela evasão de fãs das redes sociais dele. Já não tá saindo nada nas redes sociais dele, tá tudo parado, né? Então as próprias plataformas entendem que a pessoa que estava alimentando aquilo ali abandonou aquele perfil. Então, naturalmente, já deixa de entregar aquele perfil para as pessoas. Aí as pessoas começam a sair loucamente. Quando ele voltar, ele vai ter que voltar, gente, e lutar contra toda essa avalanche de merda que falaram dele. Estragando completamente a carreira dele. Que empresa vai querer contratar ele como garoto propaganda, sendo que as pessoas acham que ele não tem mais pose de príncipe, que ele tá gordo, que ele é sonegador, que ele não é mais um príncipe? Quem vai querer contratar ele pra fazer algum K-drama ou alguma publicidade, sendo que ele é bizarro, que ele é gordo, que ele é sonegador? E ele não pode nem se defender. A agência que devia tomar cuidado com a imagem dele não cuida. Tchau Nu está simplesmente entregue à sorte. Simplesmente. E aí, dentre toda essa avalanche de merda, teve um veículo que falou bem dele. Aí eu tenho que mostrar essa que falou bem, né? Porque se eu mostrei todas que falaram mal, tem que falar alguma que fale bem, né? E aí vocês vão ver que o tom da matéria é completamente diferente. Daí ele falou o seguinte: ele fica bonito mesmo quando não está prestando atenção. Tchau Nu, atualização positiva após se adaptar perfeitamente à vida militar. Olha que diferença. Falou que ele é bonito, falou que a atualização é positiva, falou que ele se adaptou perfeitamente bem à vida militar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A recente animadora notícia sobre Tchau Nu, que está servindo no exército, chamou a atenção dos fãs. Recentemente, fotos de Tchau Nu com seus companheiros soldados foram divulgadas em comunidades online. Nas fotos, Tchau Nu aparece vestindo um uniforme militar, usando uma tiara de animal, óculos divertidos de sol, tarará, tarará. Diversas expressões faciais. Diversas expressões faciais. Não ficou falando que era bizarro, nada disso. Mesmo em poses sérias, como mostrar a língua ou abrir a boca para dar gargalhada, ele exibe uma beleza extraordinária que conquista a admiração de todos. Gente, é outro tom. É outro tom. Em particular, ao tirar uma foto em grupo com seus colegas recrutas, ele fez poses alegres para a câmera, transmitindo plenamente a alegria, né, a energia vibrante da cena. Tá aqui, né, ele com os amigos, né? Mesmo em meio a um ambiente descontraído do exército, desconhecido do exército, ele parece estar se adaptando muito bem, né? Forjando uma forte camaradagem com seus colegas, por meio de sua energia contagiante e característica. Caralho! É outra visão completamente diferente da mesma situação, das mesmas fotos, né? E aqui não fala nada da controvérsia fiscal. Só fecha dizendo que ele vai sair dia 27 de janeiro de 2027. Acabou. Acabou. Então vocês entendem que todas as matérias poderiam ser assim? E há uma escolha editorial daqueles veículos de falarem mal dele, não importa o que aconteça com ele? Por quê? Eu não acho que a Fantástico tenha pago esses veículos para falar mal do Nunu, não, tá? Não dessa vez. Já pagou em muitos momentos para falar muitas coisas, em diversos momentos. Eu já falei aqui em todos os momentos que aconteceram isso. Mas aqui eu já vejo como uma implicância de alguns veículos com relação ao Nunu. Retaliação. Do tipo, qualquer coisa que tiver dele a gente vai falar mal. A orientação é essa. Porque, no mínimo, ficaram falando tanto sonegador, sonegador, que eles devem ter, ó, se ferrado, devem ter levado multa, devem ter sido processados e agora estão com birra com relação ao Tchau Nu. Essa TV dele não. Deve ter falado sempre bem dele, então pra eles tanto faz como tanto fez. Viram que não tinha nada demais nas fotos, falaram bem, beleza. Agora as outras estão de picuinha, estão de mimimi. Estão sendo cri-cri. Por quê? Porque devem ter tomado um processinho. E estão putas por causa disso. E aí agora estão de implicância com o Nunu. Assim, gente, as agências agem como se fossem crianças de 5 anos de birra. A imprensa também. Só visam o lucro.
Não quer saber se tá destruindo a vida de uma pessoa, a vida de uma família ou não. Não querem saber. Não querem saber, tá? Mas só porque eu amo muito o Nunu, eu vou falar sim de outras matérias aqui, de outras coisas que saíram do Nunu nesse meio tempo, né? Desde o meu vídeo anterior até agora. Antes de eu continuar, reforço o meu pedido. Não é pra curtir nada de lá dessas matérias, nem ficar compartilhando, nem ficar comentando, nem ficar defendendo. É isso que eles querem. Eles querem chamar atenção e querem engajamento. Não dê engajamento, tá? Dê engajamento nisso aqui. Olha que coisa linda que tá na Tchau Nu Internacional, tá? A Tchau Nu ocupa o primeiro lugar no ranking geral de palavras-chave de 6 meses, de 8 de fevereiro a 7 de agosto, para a categoria K-Drama e filmes na análise de Big Data da onda coreana, conduzida pela Fundação Coreana para Intercâmbio Cultural Internacional, que é uma agência oficial do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul, ou seja, tá bem colocado, né? Primeiro lugar, tá maravilhoso. E tá falando que houve um forte burburinho durante esse período por conta da Netflix, né? Que lançou The Wonderfuls. A série, inclusive, ocupa a 8ª posição. Essas métricas abrangentes refletem tendências globais analisadas em 26 países, né? Que maravilha, o Brasil tá aqui, dentre esses 26 países. Uma maravilha, Nunu, você tá de parabéns. Falando em The Wonderfuls, né? A série foi mencionada em um artigo sobre a competitividade da Kakao Entertainment como um estúdio global por meio de produções de sucesso que conquistaram tanto a aclamação da crítica quanto da popularidade, e foi citado como uma das séries lançadas em plataformas globais de streaming. Nunu esteve recentemente em um restaurante, né? Ele visitou o restaurante de churrasco coreano Sutjang há 2 dias, mais ou menos, né? No caso, já deve fazer 3 dias agora. Então, a postagem fala o seguinte: olá, aqui é Sutjang. Chao Nu visitou a Sutjang hoje. Chao Nu. No Sojam, comi muito bem e adorei a comida deliciosa. Ou seja, tem um autógrafo daqui, fofinho, né? Maravilhoso. Inclusive, isso aqui me dá uma bela deixa para falar sobre os meus encontros com os meus seguidores, gente. No dia 16 de agosto, eu vou estar no Dark Coffee, meio-dia, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, pra gente poder almoçar, conversar, bater um papo, fazer vídeo, tirar foto junto. Então, eu sei que tem já na minha lista aqui 10 interessados em ir. Quem quiser ir, por favor, entre em contato comigo por DM lá no Instagram, pra você me dar seu nome direitinho. Então, confirma lá que eu preciso fazer reserva, tá, gente? Então, tipo assim, vou dar até amanhã, dia 14 de agosto, pra vocês me responderem, tá, gente? Porque já tá super em cima, afinal de contas é domingo, meio-dia, no restaurante Dark Coffee, no centro do Rio de Janeiro, perto do Museu da Manhã, perto do mar, é bem ali naquela região, tá? Então lá tem uma variedade bem grande do cardápio, vai ser gostoso, vai ser uma delícia, a gente vai conversar bastante sobre K-pop, sobre dorama, vai ser maravilhoso. E lembrando que terei também um encontro com os meus inscritos de São Paulo, vou estar no restaurante Surá no dia 29 de agosto, também meio-dia, vai ser um almoço, tá? O Surá fica no Itaí Bibi, tá? E lá no Itaí Bibi nós vamos nos encontrar também, vamos conversar. E por que eu lembrei de todo esse rolê ao ver essa foto, né? Porque lá no Surá tem um autógrafo do Nunu bem parecido com esse, porque ele jantou lá quando foi pra São Paulo, né? Então, tem uma foto do Nunu lá, um autógrafo dele lá, né? Bem na parede, assim. Inclusive, o restaurante é super orgulhoso por conta dessa visita que o Nunu fez lá. Gostou bastante da comida de lá. Então, eu quero comer lá, junto com os meus inscritos, entendeu? No lugar onde o Nunu esteve. Acho super apropriado. Então, estarei lá novamente, aqui repetindo, dia 29 de agosto, meio-dia. Então, se vocês quiserem ir nesse encontro aí de São Paulo, no Itaí Bibi, me avisa também por DM no Instagram. Vou aguardar a resposta de vocês até o dia 20 de agosto pra poder fazer a reserva, tá, gente? É isso, vamos passar aqui pras próximas notícias. A gente também vê que Nunu foi mencionada em um artigo da Harper's Bazaar Hong Kong como uma das celebridades e embaixadores que impulsionaram a popularidade e o impacto comercial da Skechers na Ásia. Ele que era propaganda, né? Fazia propaganda da Skechers antes de entrar no exército, né? E aí falaram que tinha um grande impacto e popularidade comercial da Skechers na Ásia, principalmente por meio de sua série de colaborações com a marca, né? Então eles postaram aqui 2 fotos, né, do Nunu usando a marca. Lindíssima essa foto, né? Ele aqui com esse look maravilhoso, esportivo, até porque Skechers é uma marca de tênis esportivo, né? Então tá aqui, maravilhoso. Ele com esses looks, tá maravilhoso. E antes de encerrar o vídeo, eu quero falar rapidamente de um projeto da Tchau Nu BR, né, do Instagram Tchau Nu BR, cew.br, que quer celebrar a saída do Nunu em janeiro, e para isso elas estão com um projeto arrecadando dinheiro para levar um caminhão de 3,5 toneladas que vão percorrer ali Seul, né, levando mensagem de carinho e apoio ao Nunu, tá? Então entre no Instagram da Tchau Nu BR para poder participar desse projeto, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, já foi notícia horrores aqui, na verdade foi notícia
notícia horrores, não. Foi um show de horrores. Porque, olha, gente, tem mais matéria negativa do que positiva aqui. Pelo amor de Deus, tá acontecendo uma surtação, uma certa loucura lá na Coreia, fãs que ultrapassam limites, matérias loucas na imprensa, sabe? Tratando idols como bem entendem, como se fossem produtos, como se fossem robôs, como se fossem objetos. Sei lá, assim, sabe? Eu acho esse movimento todo muito louco. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão achando de todo esse rolê, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.